Olá, gente, boa tarde. A paz esteja com cada um de vocês. Nós estamos aqui mais uma tarde para a gente refletir. Estamos numa jornada de reflexões sobre o Pai Nosso. E hoje nós estamos na quarta parte. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nós comentamos no primeiro dia sobre a paternidade divina e a santificação do nome dele aqui na terra. Não sei se vocês se lembram. Se vocês não assistiram, depois vocês assistam. Depois nós falamos sobre o convite nosso ao nosso Deus para vir até a terra para fazer a vontade dele como é feita lá no céu. Foi o segundo dia. No terceiro dia, que foi ontem, nós comentamos sobre o pão nosso de cada dia, sobre o suprimento e a provisão de Deus. Foram detalhes que Jesus nos ensinou por meio do Pai Nosso, né? E hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre a quarta parte, que é falando sobre o perdão. E existe dois tipos de perdão: o perdão divino e o perdão humano. O perdão de Deus, Jesus ele morreu na cruz do Calvário por todos, embora nem todos aceitem, né? Mas enfim, o sacrifício dele se estende para toda a humanidade. E eu sempre falo que muitas pessoas têm a Cristo como Salvador, mas não têm como Senhor, né? E nós precisamos ter Cristo como Senhor e como Salvador, e em seguida como Senhor. Porque como Salvador ele precisa governar as nossas vidas, nos direcionar e nos dizer de que forma que esse Salvador quer que as pessoas salvas por ele ande. Ou seja, se deixar ser direcionado pelo governo dele. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do... Estou falando assim um pouco fanho, porque eu estou comecei uma gripe ontem, estou tendo muito coriza, mas enfim, né? A gente vai lá cumprir com o nosso compromisso. Nós temos aqui no versículo 12, capítulo 6 de Mateus, e o versículo 12, nos dizendo o seguinte: perdoa-nos, isso é um pedido nosso para o nosso Deus, perdoa-nos as nossas dívidas, ou as nossas ofensas, em outras linguagens, em outras traduções bíblicas. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, ou seja, do mesmo jeito que nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores, ou aqueles que nos ofenderam. Então, aqui é forte essa palavra. É uma parte que nos pega muito. Deus falou muito comigo. Jesus amado. O motoqueiro resolveu desfilar na rua agora, para um lado e para outro. Deve estar querendo vender a moto, estreando. Não sei, só Jesus. Mas enfim, vamos aqui para o nosso, para o nosso compromisso. Então aqui nos diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muito bem, vamos falar. Já falei aqui no início sobre o perdão divino, sobre o perdão de Deus, dando o que ele tinha de mais precioso, que era Jesus, o único filho que ele tinha para poder nos resgatar da maldição do pecado e nos direcionar rumo à eternidade com Deus. Enfim, estou falando de uma forma simples, sucinta e simples, para que todos possam entender. Então nós vimos aqui nesse versículo só abordando dois tipos de perdão, o divino e o humano. Por que divino? Porque diz: perdoa as nossas dívidas. Então está abordando sobre o perdão divino. A gente está pedindo para Deus, se dirigindo a Deus e dizendo: perdoa as nossas dívidas. Aí vai e complementa: assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Então veja bem que o negócio é recíproco, né? É recíproco. E nós vamos citar alguns versículos bíblicos aqui e descobrir que o perdão de Deus é condicionado ao nosso perdão com o nosso próximo. Não tem como Deus perdoar se primeiro não perdoar quem está ao meu redor. Porque o sacrifício da cruz se resume nisso, né? Falei, se não me engano, ontem, na live de ontem, que a cruz na vertical é o perdão de Deus para com a humanidade, é a união da criatura com o seu Criador. E na vertical, na horizontal, se fala de amor ao próximo e de perdão ao próximo, né? Da união, da comunhão nossa com o próximo. E por meio da cruz é que Jesus consegue nos trazer para essa comunhão com o nosso próximo. Então nós vamos observar aqui que tem uma passagem bíblica que diz assim que antes de nós, olha como o negócio é sério, antes de nós irmos lá na frente ofertar, ou antes nem todas as igrejas a gente precisa ir lá na frente, colocar esqueci o nome agora, sumiu o nome do negócio que é colocado lá na frente, gente. Nossa, eu falo direto esse nome, mas deu branco. Enfim, uns contribuem lá na frente, outros os obreiros passam recolhendo para poder a igreja ficar mais confortável. Mas enfim, aqui a Bíblia nos deixa claro que todas as vezes que nós formos ofertar na casa do nosso Deus, se antes da gente ofertar a gente lembrar que a gente tem alguma demanda pendente com alguém, é necessário primeiro que a gente vá
e se conserte com aquele que nos ofendeu ou que nós ofendemos, com aquele ou com aquela que nós temos uma demanda, e a gente se acerte primeiro, para depois ofertar. Ou seja, se a gente continua jogando dinheiro lá dentro da salva, se a gente continua ofertando lá no altar, na casa do Senhor, mas com demanda pendente, com pendências com o nosso irmão, sem falar de mal, isso é muito sério. A gente vê que nós conseguimos entender que essa oferta não é recebida pelo nosso Deus, né? Então nós precisamos estar alinhados com o céu e com a terra também, para poder, quando nós ofertarmos, o nosso Deus receber. E aí a gente vê também Marcos 11, 25, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 11, versículo 25, olha o que ele nos diz. E quando estiverdes orando, olha só como o negócio vai ficando mais estreito. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas, ou seja, os vossos pecados. Então, todas as vezes que nós formos orar, nós temos que ter a certeza de que antes de dirigir ao nosso Pai que está nos céus, nós temos que estar bem com os nossos irmãos aqui embaixo, para que as nossas orações não sejam impedidas de ser recebidas no trono de Deus. E a gente leva isso muito a sério, sabe? Essa coisa de perdão mexe muito, porque se trata de mexer com os nossos sentimentos. E existem muitas pessoas amarguradas, tem pessoas até doentes emocionalmente, por conta de falta de perdão. Eu fui fazer uma visita outro dia, e Deus mandou falar para aquela moça que tinha uma pendência de perdão e que ela tinha que liberar perdão. A moça estava me ouvindo de boa. Quando eu falei isso, a mulher se derramou em lágrima. Por quê? Porque dentro dela automaticamente é como se ela dissesse: não, tudo, Deus, só não me peça para perdoar isso daqui, que eu nem sabia o que era. Só não me peça para perdoar isso daqui, porque isso daqui foi nítido, a dor da alma da moça que estava ferida por alguém, né? Então às vezes nós precisamos liberar o perdão para essa amargura, para essa dor, para essa ferida ser cicatrizada dentro de nós. Eu lembro que eu cuidei um ano e pouco de um cunhado com câncer, e toda vez que eu ia no hospital de oncologia, na parte de oncologia, os médicos, quando conversavam com a gente, ele falava muito sobre perdão. Ele falava que nem todo canceroso é rancoroso, mas a maioria dos rancorosos e amargos se tornam canceroso. Então veja bem que câncer é a origem de pessoas que são rancorosas, que não liberam perdão com facilidade. E nós precisamos tomar cuidado com isso. A paz, irmã Neide, Deus te abençoe, minha amada. Seja bem-vinda. Então a gente observa que a falta de perdão traz doença emocional, traz doença psicossomática, traz doença para o físico, traz doença para a alma, traz doença até para a nossa vida espiritual, sabe? Para o nosso relacionamento com o nosso Deus. E aí a gente vê uma outra referência bíblica, não é só uma, são várias. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 4, que nos diz assim: se pecar contra ti 7 vezes no dia, se alguém pecar contra a pastora Luciete, 7 vezes no dia, e 7 vezes esse abençoadinho, essa abençoadinha vim pedir perdão para você, Maneide, vim pedir perdão para mim. Lucas, ele aconselha a gente a perdoar, né? Porque tem pessoas que estão assim, ferindo as pessoas, igual um trator esteira derrubando a mata, e vai embora e não lembra que está deixando um monte de gente ferida, sangrando e atrocidade para trás. Mas aqui Lucas, ele escreve dizendo o seguinte, que se alguém pecar contra a gente tem que ser 7 vezes no dia. E todas as 7 vezes ele reconhece que ele errou, puxa, errei, vacilei, você me perdoa, sabe? Lucas aconselha a gente a perdoar, para a gente ser bem sucedido na presença do Senhor, né? E aí a gente vai lá para a carta aos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, e ele diz assim, olha o que ele diz: antes sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como? Né? Como Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, seja benigno com o teu próximo, seja compassivo, seja perdoador, sabe por quê? Porque Deus te perdoou sem você ter merecimento nenhum. A gente não merecia nenhuma, sabe? Não tinha nenhum merecimento para poder Deus vir de graça nos perdoar, não. Mas por conta do amor dele, que é tão grande pela nossa vida, ele dispensou Jesus para nos perdoar. Então, se nós fomos perdoados com tamanha dívida, por que nós temos tanta dificuldade para perdoar o nosso próximo? Temos tanta resistência. E aí a gente vai e observa em Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 3, e o versículo 13 nos diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro ou contra outra, assim como o Senhor vos perdoa, está sempre lembrando do perdão do nosso Deus conosco.
Que essa é a base que nós temos que ter para perdoar quem nos ofende, quem nos fere, quem nos faz sangrar, sabe, por dentro. Então, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E que tarefa dura é perdoar as pessoas que nos ferem, principalmente no primeiro momento. A gente pode perdoar. Isso não quer dizer que a tristeza já vai passar logo, porque é um processo por dentro da gente, né? É um processo no nosso emocional. Mas a partir do momento que a gente libera o perdão, que a gente reconhece que a pessoa é frágil tanto quanto a gente, que a pessoa tem um temperamento forte, que a pessoa não pediu para Deus para poder dar um temperamento forte daquele jeito, que a pessoa não pediu para ser desse jeito, pavio curto, né? Mas ela pode pedir para Deus domínio próprio, que é uma parte do fruto do Espírito. Eu falo que é um dos gomos do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é mansidão, que é paz. Então, quando a gente pede o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:23, então Deus ele nos agracia com esse fruto do Espírito, e dentro desse fruto do Espírito, Deus nos capacita, nos habilita para liberar o perdão, né? E aí nós vamos fechar aqui com a carta, a primeira carta de Pedro para o povo de Deus, no capítulo 3, o versículo 1. Agora aqui pega forte mesmo. Aqui já não é aqueles lá de fora que nos feriam, que geralmente quem nos fere são aqueles que a gente mais ama, são aqueles que mais a gente confia, são aqueles que a gente jamais esperaria que iria nos ofender. Porque se a ofensa vem de alguém que a gente já espera, que a gente já imagina, primeiro que ele não vai nem nos ofender, não vai nos ferir. Mas dura coisa é quando alguém que a gente não espera, a gente fala, eu esperaria de qualquer um nesse mundo, Jesus, mas menos dessa criatura, meu Pai. O que foi que eu fiz para poder fazer uma coisa dessa? Senhor, tem misericórdia, né? Por que me tratar dessa forma? Então, geralmente, quem nos fere são as pessoas que nós amamos. São as pessoas muito amigas, muito próximas da gente, né? E aí Pedro, ele vem falando assim, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, e o versículo 1 diz assim, é o conselho de Pedro, no tocante aos esposos com as suas esposas. Aqui o negócio pega, porque esposa está grudado junto todos os dias. Junto e grudado, né, Manele? E aí diz assim, ó, trata a mulher com entendimento, isso é para os esposos, dando honra à mulher como vaso mais frágil, né? Como aqueles, aí Pedro ele ensina, é para você tratar a tua esposa como vaso mais frágil, dando honra para ela. O que é honrar? Honrar é respeitar, é dar primazia para ela. Mulher é sensível, mulher é delicada. Mulher gosta de ser tratada com honra, com carinho, com amor. Eu sempre falo assim que não é difícil de um homem conquistar uma mulher. Mulher não precisa de muita coisa não, gente, é só tratar ela bem. É só honrá-la, é só ter carinho e amor com ela, que você tem a mulher na palma da mão. A mulher só precisa disso, né? Mulher não precisa de muito para ser feliz. E aí vem o apóstolo Pedro dando esse conselho para os homens. E aí ele diz, é para você tratar elas como aqueles que com elas são herdeiros da graça, da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Então a gente sabe que Deus constituiu o homem como o sacerdócio da casa. E aí Pedro vem ensinando que o homem, ele precisa tratar a mulher com sensibilidade, ser delicado no trato com a mulher, honrar a mulher, respeitar, sabe? Entender que o emocional de uma mulher é diferente do emocional do homem. O homem é mais racional do que a mulher é mais sentimental. Você quer resolver uma demanda onde envolve o emocional? Põe nas mãos da mulher. Agora, você quer resolver algo que envolve mais o racional? Põe na mão do homem para resolver. Porque a mulher consegue equilibrar a razão e o sentimento, né? Isso é cientificamente falando, cientistas falam isso, pesquisa feita. Que o homem, quando ele é racional para rachar. E quando ele é sentimental, também esborracha de vez. Né? Então a mulher consegue ter esse equilíbrio, ela consegue ser racional, mas ela olha pelo lado sentimental, pelo lado emocional também. Então nós vimos aqui o apóstolo Pedro, vamos fechar aqui com esse resumo, o apóstolo Pedro falando já do perdão entre o casal, que o homem, para poder, as orações do homem como sacerdote, ser atendido por Deus e chegar as orações até o trono de Deus, é necessário que haja esse tipo de tratamento com a mulher, né? Trata a mulher como entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como aqueles que com elas são herdeiros da graça da vida, para que não seja impedido as vossas orações. Isso envolve no perdão. Trata de perdão também. Porque se eu não estou bem com meu esposo, eu não estou bem com a minha esposa, vice-versa, né? Que eu estou conversando não só com homens, mas com mulheres também. Se eu não estou bem, a gente também não consegue nem orar direito, né? A gente não consegue orar direito, a mágoa nos impede. Quando a gente está magoado, a gente não pode nem orar o Pai Nosso. O Pai Nosso, o que nós lemos aqui, ó?
Perdoa as nossas dívidas. Imagina, na hora de fazer o Pai Nosso, vou lá orar, conversar com Deus. Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo oxigênio que nós respiramos, pela minha saúde, pela minha família. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Estou lá, obrigado com alguém. Aí quando chega nessa parte aqui, Emaneide, aí o negócio pega, automaticamente o Espírito Santo já faz tuf dentro da gente. Porque diz assim, perdoa as nossas dívidas. A gente fala até com requinte, com delicadeza com Deus, mas quebramos o pau com o fulano lá e não houve perdão da impendência. É preciso pedir perdão para que o perdão divino também venha sobre a minha vida. Então o perdão de Deus é condicionado ao perdão meu aqui com o meu próximo. Então que nós venhamos refletir nessa parte do Pai Nosso nessa tarde, né? E dizer, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda a liberar o perdão, porque depois que a gente libera o perdão, ainda que a gente fica assim, mas ele me magoou. Bom, mas eu já pedi perdão. Eu magoei ele também, eu magoei ela, mas eu já pedi perdão. Então tá tudo ok. Automaticamente já começa a cicatrizar dentro da gente. O perdão é como um antibiótico, sabe? É como algo que vem sobre uma ferida que vai cicatrizando, que vai tratando ali. Quanto mais cedo a gente perdoar, mais rápido a nossa ferida vai ser cicatrizada. E não é aquele perdão, eu vou terminar de uma forma meio humorada, conta-se uma história, fato isso, sabe, sobre dois irmãos, que eles eram muito cri-cris. Foi para a presença de Deus, servir a Deus, e aí eles eram do interior, e eles estavam vindo no meio do canavial, Emaneide, e aí mataram uma cobra, e eles não sabiam bem direito identificar a cobra. E um disse, é cascavel, o outro falou assim, não, é coral. O outro falou, não é não, meu pai me ensinou, meu pai me ensinou que isso daqui é uma cascavel. O outro falou, não, eu aprendi que é uma cobra coral. E por conta disso, deu uma briga tão grande, uma discussão entre eles, que eles ficaram bravos um com o outro. E era dia de Santa Ceia, e eles foram participar da Santa Ceia, né? E quando chega lá, um com o bico desse tamanho de um lado e o outro com o bico desse tamanho lá do outro, isso é coisa de irmãos, de irmandade, gente. A gente é uma família individual, mas na presença de Deus a gente é uma família só. E assim como acontecem os contratempos numa família individual de cada um, acontecem contratempos dentro da igreja também. Ninguém lá está santo. Se todos estivessem santo com perfeição, Deus já tinha recolhido, não estava mais ali não. Mas a gente está ali justamente para ser tratado. Mas voltando ao assunto da Santa Ceia, quando chegou a hora da ceia, porque antigamente tinha isso, hoje em dia o povo acabou o temor, então come pão e bebe suco de uva e no outro mês ou no outro ano torna a tomar de novo e continua bagaceiro. Você é um pingo de temor a Deus, engole suco e come pão, mas cear mesmo que é bom não está ceando porque não está tendo perdão. Não perdoa nem a pendência que está tendo entre um e outro. E aí, o certo é que esses dois acabou chegando na igreja bicudo, foi participar da ceia, aí o pastor falou bem assim, quem tem alguém aqui, tem alguém que tem alguma demanda com o irmão e que gostaria de vir pedir perdão aqui, era naquela época ainda, né? E aí foi o irmão lá na frente, aquele que é mais maleável, né? Foi lá na frente, falou assim, eu gostaria de chamar aqui o irmão fulano, não vou citar nome, né? Vou aqui chamar o meu irmão fulano, porque a gente teve uma briga hoje vindo para a igreja, para a Santa Ceia, por causa de uma cobra. E o povo começou a olhar aquela situação e ficar de boca aberta, brigando por causa de cobra. Porque a cobra era um cascavel, ele disse que era um coral, a gente brigou por conta disso. Então eu quero aqui pedir perdão perante a igreja para poder a gente participar da ceia. Aí veio o outro de lá para cá, perdoou, né? Se perdoou diante da igreja. E foi saindo, participaram da ceia. Quando terminou, que saiu lá fora, ele falou assim, olha, eu perdoei. Mas que era um cascavel, era, né? O outro falou assim, eu também perdoei, mas que era uma coral, era. Ou seja, não houve perdão, né? A briga continuou depois que saiu dos átrios do Senhor. Assim são aquelas pessoas que perdoam só da boca para fora, mas não perdoam da boca. Não, eu perdoei, mas eu não vou mais conversar com ele, não quero nem papo. É ele lá e eu aqui, né? Isso não é perdão. Eu até falo sempre para as pessoas, gostar de alguém é diferente de amar. Amar é mandamento. Eu tenho que amar a todos. E aí, como diz o pastor Cláudio Duarte, gostar é diferente. Eu só gosto daquilo que eu experimento. Tem pessoas que a gente experimenta, a gente aproxima, não dá para engolir ele. A gente não gosta, porque é assim, não bate totalmente atravessado. Então eu amo todos, mas a gente gosta de poucos, porque tem poucas pessoas que... Tem um remanescente assim, de umas pessoas que são difíceis de lidar. Então eu amo o meu irmão difícil de lidar, mas gostar é totalmente diferente. Mas o perdão tem que ser liberado para todos, gente. E eu preciso conviver com todos os meus irmãos. Aqueles que são fáceis de lidar, que são maleáveis, e aqueles que são cri-cri, aqueles que são difíceis de lidar. Se a gente quiser, até porque não existe dois céus. Um pro cri-cri e outro pro bonzinho, não tem. Ou entra todo mundo na mesma arca, né? Ou então morre todo mundo afogado no dilúvio. Então fica essa palavra para nossa meditação, né, para nossa reflexão. E a próxima reflexão, eu vou voltar na segunda-feira, porque amanhã eu vou ministrar, e eu gosto de separar assim o dia que eu vou ministrar, fora nas igrejas. Eu gosto de ministrar, de separar aquele dia só para mim e para o meu Deus.
para a meditação da palavra, para estar ali a sós com Deus. Então amanhã eu não vou continuar na reflexão do Pai Nosso, eu volto na segunda-feira para a gente dar continuidade nessa reflexão, tá bom? Então fica aqui o meu agradecimento a vocês. Quem assistir, compartilha com quem necessita dessa palavra. E vamos fazendo a missão, que é compartilhar a palavra de Deus. Quanto mais a gente compartilha, mais Deus tem para nos dar. Então, um beijo no coração de vocês e até segunda-feira na nossa reflexão no tocante ao Pai Nosso. A semana que vem a gente já conclui essas reflexões do Pai Nosso, tá bom? Um beijo no coração de vocês e que Deus